Ah, Bom dia. Ah, a minha apresentação tem como título Acesso a Camões no ensino secundário em Moçambique. O que é que dele se sabe hoje? Esta apresentação tem a seguinte estrutura. Após a introdução, vou apresentar os objetivos, seguido da metodologia de pesquisa, apresentação e análise dos resultados, limitações de estudo e, por fim, considerações finais. A introdução da literatura portuguesa em Moçambique, como é sabido, data do período colonial. Após a sua independência, em junho de 1975, Moçambique conservou elementos da literatura portuguesa nos seus programas de disciplina de língua portuguesa no ensino secundário. Luís Vaz de Camões aparecia com alguma evidência na abordagem dessa literatura. É neste âmbito que a presente comunicação tem como objetivos aferir o conhecimento que os alunos do ensino secundário em Moçambique têm sobre, primeiro, literatura portuguesa e, segundo, Luís Vaz de Camões e suas obras. Em relação à metodologia, este é um estudo quantitativo exploratório, foi realizado entre novembro e dezembro de 2023, na província de Maputo, em duas escolas secundárias, denominado Sanana School, que é uma escola secundária Matola, que é uma cidade próxima de Maputo, e uma escola secundária da Munhuana, que está efetivamente na cidade de Maputo. Para a realização dessa pesquisa foram consideradas, tivemos em conta as considerações éticas, pedimos o consentimento e garantimos o anonimato aos inquiridos, ou seja, aos participantes deste estudo. O mapa é aquele e o estudo foi realizado lá, na província de Maputo. Para este estudo, nós tivemos 59 inquiridos e o critério de seleção dos participantes, eles tinham que ser alunos do ensino secundário, da 8ª, 9ª, 10ª e 12ª classe. A informação dos participantes é apresentada no gráfico ao lado. Os dados foram recolhidos através de inquérito, como eu havia dito, e tendo em conta também os objetivos que foram anteriormente mencionados. A análise de dados foi feita através do Excel e obedecendo aos objetivos de estudo, tendo-se posteriormente gerado gráficos de barras, figuras e tabelas. Em relação à apresentação e análise dos resultados, tendo em conta os objetivos, primeiro vamos olhar para os conhecimentos sobre conteúdos da literatura portuguesa adquiridos na disciplina de português. Em relação a estes objetivos, os inquiridos foram questionados se estudaram conteúdos da literatura portuguesa na disciplina de português. Assim, 64,4% dos inquiridos responderam afirmativamente e 35,6% responderam negativamente. Dos que responderam afirmativamente sim, que eram 64,4%, deles 35,6% são do gênero feminino e 28,8% do gênero masculino. E dos que responderam não, 35,6%, sendo deles 23,5% do gênero feminino e 11,9% do gênero masculino. Quando questionados quais os autores de literatura portuguesa estudados na disciplina de português, 47,5% dos inquiridos não indicaram nenhum nome de autores da literatura portuguesa. 25,4% indicaram corretamente nomes de autores portugueses. 20,3% indicaram nomes de autores da literatura moçambicana e 6,8% indicaram nomes de autores da literatura moçambicana, literatura portuguesa e outra mistura. Contudo, dos 64,4% dos alunos que afirmaram que aprenderam conteúdos da literatura portuguesa na disciplina de português, apenas 20,3% destes indicaram corretamente o nome de autores portugueses. E desses autores portugueses da literatura clássica foram os mais indicados. Luís Vaz de Camões aparece com mais indicações, seguida de Almada Negreiros, Anteiro de Quintal, Fernando Pessoa, Essa de Queiroz, Gil Vicente. E mais para trás alguns
da literatura contemporânea foram indicados José Saramago, Sofia de Mello. Para a questão, o segundo objetivo era conhecimento sobre Luís Vaz de Camões e sua obra mais notória ou as suas obras. Para esta questão, já ouviu falar de Luís Vaz de Camões? 72,9% dos alunos responderam que sim, já ouviram falar de Camões. E 27,1% responderam que não, seguindo o gráfico. Quando questionado sobre a fonte de informação sobre Camões, a maior parte dos alunos indicou a internet, seguida de conversa com amigos, outros, e disciplina de português, que deveria estar lá no top, aparece no fim, com 4,7%. Para a pergunta quem foi Luís Vaz de Camões, 64% dos alunos responderam que foi um poeta português e 36% não conseguiram responder quem foi Camões. Ao analisar quem foi Luís de Camões por classes, conseguimos ver que 36,8% dos alunos da 10ª classe, 34,2% da 8ª, 15,8% da 12ª e 13,2% da 9ª classe identificaram corretamente Camões como poeta português, enquanto 38,1% dos alunos da 9ª classe, 28,6% da 8ª, 23,8% da 12ª e 9,5% da 10ª não conseguiram identificar Camões. Apesar da maior parte dos alunos terem respondido que Camões foi um poeta português, a maioria deles são da 10ª e 8ª classe. A maioria dos alunos da 9ª e 8ª classe foram os que não responderam à pergunta quem foi Luís Vaz de Camões, como se pode verificar no gráfico que foi apresentado anteriormente. E o gráfico revela que as alunas da 8ª e 10ª classe têm maior conhecimento sobre Camões em relação aos alunos da 9ª e 8ª classe. Quando questionados se já leram algum texto de Camões, 95% dos alunos responderam que não leram nenhum texto de Camões e 5% responderam que sim, já leram um texto de Camões. E ao analisar a leitura de Camões por classe, apenas alunos da 10ª e 8ª classe leram um texto de Camões, enquanto nenhum aluno da 9ª e 12ª classe leu um texto de Camões. E para a questão qual foi o texto de Camões que leu, e vejam os textos que aparecem: transforma a sua dor na coisa amada e a dor da ausência fica mais pequena. E os Lusíadas são os textos que aparecem como os textos lidos. Contudo, apenas o texto transforma a sua dor na coisa amada aparece no livro de português da 9ª classe, na página 149. Os outros dois textos indicados não aparecem em nenhum dos livros do ensino secundário. Em relação à pergunta se não leu nenhum texto de Luís Vaz de Camões, indique o nome de um texto, se é o caso conheça ou tenha ouvido falar. 51,2% dos inquiridos indicaram os Lusíadas. E destes, 23,3% são alunos da 8ª, 18,6% da 9ª classe, 7% da 10ª classe e 2,3% da 12ª classe. Este foi o estudo apresenta algumas limitações, como qualquer outro estudo. Foi feito numa única província de Moçambique e tem apenas uma amostra representativa de alunos de secundário. Então, como perspectivas futuras, existe a necessidade de realizar o estudo nas restantes províncias do país. Os resultados deste estudo mostram que a maior parte dos alunos de secundário inquiridos não têm conhecimento sobre literatura portuguesa e pouco sabem sobre Camões e nem leram a maior parte das suas obras. Tal resultado pode estar relacionado ao fato de matérias de literatura portuguesa, principalmente de autores clássicos da literatura portuguesa, estarem ausentes nos livros de português no ensino secundário. A título de exemplo, quando consultados os livros da disciplina de português da 8ª, 9ª e 10ª classe, apenas o livro de português da 9ª classe apresenta um texto de Camões
que o transforma o amador na coisa amada. No entanto, apesar deste texto lá estar, não existe nenhuma nota biográfica sobre Camões. O texto apenas aparece no âmbito do estudo da rima. O esvaziamento de conteúdos da literatura portuguesa nos livros de português no ensino secundário em Moçambique contraria o estipulado Plano de Ação de Brasília para a promoção e difusão da língua portuguesa. Existe, por exemplo, como recomendação, existia neste plano, cada Estado-membro da CPLP deveria, por exemplo, garantir a lecionação de conteúdos da literatura de referência de cada um dos países membros, não só da literatura em si, mas também a história e a cultura desses países. Então, neste momento, existe uma espécie de esvaziamento desta matéria nos manuais de português em Moçambique. Então, julga-se necessária a urgente incorporação dos autores clássicos da literatura portuguesa nos manuais de disciplina de língua portuguesa em Moçambique, mas não só, também dos outros países membros devem ser considerados. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada, Kanimambo, Oxikuru, Takuta são as 3 línguas mais faladas em Moçambique. A primeira é de Xangana, a segunda é do Makua e a última é do Sena. Obrigada.